E aí, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos falar sobre Logística 4.0. Mas antes de falar exatamente sobre Logística 4.0, eu tenho que voltar um pouquinho na história e falar um pouco sobre a Indústria 4.0. E foi a partir dessa quarta revolução industrial que teve uma mudança muito grande, a implementação de tecnologia, e é a partir da Indústria 4.0 que temos a origem a Logística 4.0. Então vamos primeiro falar um pouquinho, bem rápido, sobre a Indústria 4.0, antes de entrar direto na Logística 4.0. Primeiro termo que a gente tem que falar aqui é sobre fábrica inteligente. Foi a partir desse termo, a partir da fábrica inteligente, que se deu origem à quarta revolução industrial, que é a Indústria 4.0. E tem alguns pontos, no caso 6 pontos, que nortearam a implementação e a criação e os moldes da fábrica da Indústria 4.0. E eu vou falar isso agora para você. Primeiro ponto, automação avançada. Então, a partir da implementação de automação avançada dentro da fábrica, conseguiu uma melhoria muito grande na automatização dos processos e no ganho de produtividade. Segundo ponto, integração e conectividade. A partir da integração entre vários sensores dentro da fábrica da Indústria 4.0, conseguiu se comunicar cada vez mais e transmitir os dados cada vez mais. Isso também aumentou a produtividade. Terceiro ponto, análise de dados em tempo real. Como no segundo ponto, a gente colocou mais sensores dentro da fábrica e mais coleta de dados, agora no terceiro ponto, nós temos a análise desses dados. E através dessa análise de dados, pode-se alterar a demanda, modificar a velocidade das máquinas, ou aumentar ou diminuir de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade do mercado. Quarto ponto, adaptação e flexibilidade. Através de todos os outros pontos que eu já estava falando, a fábrica tem agora a quantidade de dados necessários para poder se adaptar. Então, a Indústria 4.0 ela consegue se adaptar de acordo com a demanda e se adaptar até de acordo com os percalços dentro da produção. Imagine que a gente tem uma produção, eu vou falar de uma produção que eu já trabalhei, produção de comprimidos de cloro. Imagina que a fábrica que eu trabalhei não era uma fábrica automatizada, mas imagine que seja uma fábrica automatizada e eu tenho um problema num pistão de uma máquina. E eu tenho uma entrega para ser feita de 10 mil comprimidos dessa máquina. A partir do momento que eu tenho um problema nesse pistão, esse problema foi detectado através da quantidade de sensores, a gente já pode verificar e ver o tempo de manutenção necessário para poder melhorar e acertar esse pistão e ajustar a demanda ou aumentar a demanda nas outras máquinas para poder complementar o tempo que essa máquina vai ficar parada. Então, com a quantidade de dados necessários através da Indústria 4.0, a gente consegue avaliar melhor os dados e consegue muito mais uma previsibilidade de como a gente vai resolver os nossos problemas. Quinto ponto, esse é um ponto muito importante que somente a Indústria 4.0 consegue. Através de tudo isso que eu já falei, ela tem a tomada de decisão autônoma. Através da inteligência artificial e a internet das coisas, que também está tudo envolvido dentro da Indústria 4.0, ela consegue tomar a decisão de forma autônoma através da análise de dados, sem o intermédio de um operador, o intermédio de um ser humano, para poder fazer essa tomada de decisão. É lógico que essa tomada de decisão ela é parametrizada. Nem tudo pode ser deixado na tomada de decisão das máquinas, a não ser que você tenha uma inteligência artificial já muito bem parametrizada e testada dentro da sua indústria. Esqueci. E o sexto e último ponto é rastreabilidade e transparência. Através de alguns sistemas tecnológicos, como o RFID, é possível você fazer uma rastreabilidade e ter a transparência de onde está o seu produto, onde está essa etapa de produção. Então isso, com a Indústria 4.0, através do ganho de tecnologias, o RFID é a mais atual, a gente consegue fazer essa rastreabilidade muito mais fácil. Então é isso, esse foi um breve resumo sobre o que é a Indústria 4.0. Agora a gente vai fazer um paralelo, mas antes disso eu vou deixar um link sobre uma fábrica inteligente, que é a fábrica da Bosch. Tem um vídeo aqui no YouTube já, do próprio canal da Bosch. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então você dá uma olhada lá, acessa esse link que você vai ver uma abordagem com um pouquinho mais de detalhes e o exemplo na prática do que é uma fábrica inteligente.
Então vamos agora fazer o paralelo para você entender o que é a logística 4.0. Então, o primeiro ponto que eu vou destacar na logística 4.0 é o uso de novas tecnologias. Tecnologias como inteligência artificial, tecnologias como realidade aumentada para você fazer o treinamento ou então mostrar como é que se deve ser feito a embalagem, o picking, o packing de um produto. Isso é algo disruptivo. Então, o uso de tecnologias disruptivas na logística 4.0, ela faz com que a logística ganhe uma otimização muito grande. Utilização também além de inteligência artificial, que eu já falei aqui, a utilização de armazéns inteligentes, prateleiras inteligentes, isso faz com que a logística seja muito mais eficiente. E qual é a grande vantagem de você trabalhar com a logística 4.0? É a integração de todos os stakeholders, de todas as pessoas que fazem parte da cadeia. E essa integração é feita através de comunicação, é feita através de tecnologia. Sempre a tecnologia está aliada à logística 4.0. Outro ponto muito importante é a integração entre todos os canais. Imagina você ter uma integração entre o setor de compras, uma integração entre o estoque da empresa, o estoque dos centros de distribuição, a integração também com os fornecedores, a integração com o varejo, com seus clientes varejistas, com os seus clientes atacadistas e até com os seus clientes B2C, que são os consumidores. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tenha uma loja e uma fábrica de roupas, uma loja de roupas e um site de roupas. E a fábrica fica em um determinado estado, a loja fica em outro estado e você tem um site. Você quer vender para o consumidor final. E lá no site você vai ter todo o seu estoque, o estoque da loja e o estoque da fábrica. E você tem um centro de distribuição. Então vamos imaginar 3 estados, um no Rio, centro de distribuição no Rio, fábrica em São Paulo e em Minas a loja física. Todos esses produtos estão no seu site. Se vem um cliente que é de São Paulo e vai fazer a compra de um produto que ele também existe em São Paulo, mas você quer comprar ele e entregar da forma mais rápida, o site já vai entender, por seu estoque ser omnichannel, ter todos os canais dentro desse site, você já vai startar o envio do produto, mesmo que ele exista também na fábrica no Rio de Janeiro ou no centro de distribuição em Minas, você já vai fazer o envio direto de São Paulo, porque o seu cliente é de São Paulo, então você vai fazer uma entrega numa rota muito mais rápida para ele. Então, a integração entre tudo isso faz com que a logística 4.0 venha para ser muito mais eficiente do que a logística anterior. Mais um ponto ainda sobre essa integração de dados é a Big Data, ou Big Data, como todo mundo fala, como você quiser falar. A quantidade de dados absorvidos dentro dessas operações é muito grande e a análise desses dados pode propiciar você a melhorar muito mais e ser mais eficiente, ter um custo muito melhor dentro da sua operação. Então vamos voltar a esse exemplo do consumidor comprando no site um produto que esteja em São Paulo, na sua loja de São Paulo. Imagina que ele queira um outro produto também, só que esse produto está lá na loja, está lá no centro de distribuição em Minas. Acho que foi em Minas que eu botei o centro de distribuição. Você vai ter que fazer um envio de Minas para São Paulo e vai fazer um envio de São Paulo para São Paulo. Ou então você vai fazer da loja de São Paulo para o cliente. Ou você vai juntar os dois produtos antes, vai fazer de Minas para a loja. Na loja você vai juntar o produto que veio de Minas, mas o produto que estava em São Paulo e vai enviar para o cliente final. Ou você vai fazer o envio anterior. Cada um de uma ponta, ele vai receber 2 pacotes. Você vai gastar 2 fretes, você vai gastar 2 embalagens para fazer uma entrega de um único pedido. O cliente queria receber tudo junto. Na verdade, é sempre melhor entregar tudo junto. O cliente sempre fica muito mais satisfeito. Mas às vezes acontece. Esse produto é um produto que não existia em São Paulo, mas através da análise de dados, você está vendo que ocorre várias compras desse produto e você está fazendo esses envios e gastando mais frete, mais embalagem para poder fazer o atendimento desse cliente. Analisando esses dados, você vai falar, cara, esse tipo de produto que está sempre lá em Minas, ele vai ter que fazer parte do estoque de São Paulo também, porque existe uma demanda para esse produto em São Paulo. Então você vai deslocar esse produto, vai fazer um abastecimento para a loja de São Paulo desse tipo de produto, um produto que você achava que não venderia, mas através da análise de dados, você viu que esse produto está tendo venda, você poderia ser mais eficiente, ter mais lucro nessa operação. Lembrando que a logística está sempre pautada em gestão de custos.
você tem que operar de maneira mais eficiente, diminuindo sempre o custo. Ainda sobre tecnologia, tem algumas tecnologias que são muito relevantes, como o uso de WMS, que é o gerenciamento do armazém, o uso de TMS, que é o gerenciamento na cadeia de transporte, e até o uso de ERP dentro da empresa. Através desses sistemas você consegue ser muito mais otimizado, você consegue reduzir custos, você consegue ser muito mais produtivo usando esse tipo de sistema, usando esses sistemas, na verdade, dentro da cadeia logística, dentro da empresa como um todo, desde a fabricação, a gestão do produto no estoque e até a entrega para sua loja ou mesmo para o consumidor final. Então, basicamente, Logística 4.0 ela se reverte em 4 pontos principais. Utilização de tecnologias sempre disruptivas. Foi o exemplo que eu dei do óculos de realidade virtual para poder treinar ou para auxiliar o picking. Você pode utilizar ele para fazer treinamento ou para auxiliar o picking dentro de uma operação no centro de distribuição. Outro ponto, integração dentro da cadeia de suprimentos, que é a integração através de site, através de protocolos de integração entre sistemas, entre os compradores, os fornecedores, varejistas, atacadistas. Então, essa integração é super importante. O uso da análise de Big Data, que é esse exemplo que eu dei anteriormente, você analisando os dados dentro da operação, primeiramente coletando esses dados e analisando, você vai conseguir ser muito mais eficiente, traçar estratégias mais eficientes para reduzir o custo dentro da empresa. E outro ponto é a automatização de processos. A automatização desses processos pode ser através do uso de ferramentas como WMS, TMS, como eu falei anteriormente. Então a Logística 4.0 ela se resume a esses pontos. E é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado desse paralelo entre Logística 4.0 e Indústria 4.0. Eu achei a melhor forma de passar esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal. Se você gostou, dá um like, coloca um comentário se tem alguma dúvida ou se quer só parabenizar. Isso é muito bom pro nosso canal, pro nosso crescimento. Beleza? Valeu, até mais!